Ecovox TV, Humberto Mesquita, outra vez aqui, abrindo discussões. Hoje eu vou fazer uma conversa, vou bater um papo com vocês sobre ontem e hoje. Para você, era melhor ontem ou é melhor hoje? Aí eu comecei a fazer exercício de memória. Aí eu me lembrei de alguns fatos que aconteceram comigo, certo? Uma vez eu estava passando na Praça da República, em frente ao restaurante República, parou um Fusca. De dentro do Fusca, quem que saiu? O governador Jânio Quadros, sozinho, sem segurança, sem coisa nenhuma, tá? Entrou no restaurante para jantar. E, lógico, no caminho conversou, bateu papo com a gente, tá? Ele era o governador, ok? Uma vez eu me encontrei em frente ao Colégio Caetano de Campos com Tancredo Neves, naquela época, certo? Aí começamos a conversar, tá? Sobre voto distrital. Ele era a favor do voto distrital. Você sabe que eu jantei algumas vezes no restaurante Vikings com o então prefeito Faria Lima? Coisas do passado. Mas coisas que me levam a querer entender o passado e o presente. O passado da máquina datilográfica, onde você era obrigado a buscar a melhor forma ortográfica para não cometer erros. Erros ortográficos e erros também em concordâncias verbais. Tudo aquilo ali. Hoje, a internet fala, olha, está errado aqui, está certo aqui. Eles corrigem. É uma loucura, é uma facilidade enorme. Se o Sérgio Moro ouvisse a internet um pouco melhor, ele não ia falar em conge. Se botasse conge lá, a máquina ia dizer, não é conge, certo? E assim por diante. Eu falei do Sérgio Moro, que é uma das figuras, né? Porque ele se sente o, por isso que eu falei. Existem outros que são o e não se sentem o, correto? Bom, mas voltemos. Aí eu comecei a pensar, essa realmente a máquina datilográfica pressionava você a aprender melhor, certo? Quando você ia no aeroporto, você não precisava ficar 3 horas fazendo check-in. Não, era muito mais fácil, muito mais tranquilo, etc. Tá? Hoje, você leva 3 horas para ir para uma viagem, para se apresentar para uma viagem. Aí você passa por filas e mais filas, fiscalização, para ver se você está com óleo, está com gás, está com isqueiro, está com alguma coisa pontiaguda, tá? Aí eu fiquei pensando, agora por que isso aconteceu? Bom, foram os atentados terroristas daquela época, e principalmente aquele de 2001, em setembro, lá nos Estados Unidos. A partir dali, a segurança passou a ser diferente, certo? Aí começou a mudar, e por isso é que acontece isso, nos aeroportos, né? Porque todo mundo tem medo do terror, do terrorismo, etc. Eu queria falar também de eleições, porque existe um cara aí que fica dizendo das eleições fraudadas. Você não sabe nada, Zé Mané, você não sabe. Naquela época, quando havia o escrutínio, quando havia a contagem dos votos no papel, você não sabe o que acontecia. Na época, essas safadezas. O cara que estava contando o voto nem sempre era um cara, quase não, era honesto. Então ele contava 2 para um, 3 para outro, aumentava, mudava na hora de contar. Existia uma fiscalização enorme, porque os partidos ficavam todos próximos ali, com fiscais para ver as coisas. Era muito difícil. Aí veio o voto eletrônico, que é uma coisa fantástica, certo? Lógico que é. Então, a gente começa a pensar nessas coisas de ontem, coisas de hoje. As relações humanas. Parece que naquela época eram mais intensas.
Eu me lembro que nas redações, a gente, quando terminava o jornal, fechava o jornal da televisão, a gente ia para um bar, tomar umas caipirinhas, porque ninguém é de ferro, né? E bater papo. E o papo era no sentido de se programar a pauta para o dia seguinte e discutir. Era uma coisa assim bem mais interessante. Hoje não. Hoje a internet faz tudo por você. Você vai lá, pesquisa. Se você quiser escrever um livro, você vai e vai pesquisando e vai encontrando soluções para todos os seus problemas. Certo? Então, é difícil você medir se era melhor ou se era pior. Existiam coisas interessantes, certo? Mas o mundo está em constante evolução, isso é que você tem que entender. E na evolução do mundo é que as coisas acontecem, melhoram. Eu anotei aqui algumas coisas que prejudicavam os seres humanos naquela época. Porque naquela época, a mulher era mais oprimida, certo? Sexo, por exemplo, era para o homem. O prazer sexual era uma coisa muito difícil para a mulher naquela época, certo? A mulher casava para ter filho, tinha que ter filho, porque Deus mandou pôr filho, etc. Que eles saíram multiplicar, né? Então existia isso, existia uma dificuldade. Então, mas as relações matrimoniais eram mentirosas. Muitas. Eu acho que 60% daquela época. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa. Na época, fiz uma pesquisa, não. Realizamos, um grupo realizou pesquisa para saber assim, o prazer da mulher no sexo. Uma coisa desastrosa. Desastrosas naquela época. Entende? Exatamente por causa dessa opressão. As opções sexuais é homem e mulher. E acabou. Não, existiam outras, lógico que existiam outras práticas, mas eram escondidas. Eles não podiam falar, entende? Isso é legal? Eu acho que não. Então, o preconceito era maior contra nordestino, contra negro, contra mulher, contra uma série de indígenas, entende? Era um preconceito muito forte. Hoje, existe preconceito? Existe ainda, que lógico, mas existe punição. Isso aqui é interessante, certo? Opções sexuais, já falei, né? As eleições eram fraudadas, lógico que eram, naquela época. A do papel, que o carinha aí quer o papel, ele quer o papel porque ele sabe como é que dá para fazer, né? Então, agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, certo? Eu levantei uma série de questões relativas a ontem e hoje. O que é que você pensa? Dá a sua opinião. Ontem era melhor? Ontem era pior. Hoje é melhor? Hoje é pior. Dá a sua opinião, ok? Porque nós queremos, sim, discutir tudo aqui na Ecovox TV, esta plataforma para a redemocratização do Brasil. Alguém perguntou, mas por que você está falando em redemocratização do Brasil? Sim, porque nós estamos vivendo uma época muito parecida com aquela época em que nós tivemos que tirar a ditadura fora e colocar uma democracia, certo? Então, e agora nós estamos vendo só insultos à democracia, só agressões à democracia, um bando de idiotas que não pensa e faz besteiras. Então, sim, vamos lutar por isso, sim. Vamos criar espaço. Vamos para a rua. Vocês têm que ir para a rua também para defender interesses. Porque a internet, a televisão, etc., tira também. Você fica sempre em casa, tá? Aí você vai na internet, tic, e acha que resolveu o problema. Não. A rua é necessária nessas horas. Ecovox TV. Um abraço, se inscreva e vamos discutir esse país.